vocês? 3 minutos? Como o meu anda sempre adiantado. Ale, cadê o... Ah, tá. Oi? Não, agora vai dar um... Você faz evangelho? Vocês sabiam que vocês não são os únicos espíritos, nós não somos os únicos espíritos aqui presentes aprendendo. Nós somos os encarnados, mas tem desencarnado aqui também, gente. Aprendendo com a gente. Tem aqueles que estão nos inspirando, né? Os mentores. São aqueles que nos inspiram, que nos sensibilizam, que nos alargam o entendimento para que a gente possa realmente entender, captar, né, a mensagem que é trazida. Bem como também temos pessoas como nós que já desencarnaram, que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer, quando estavam encarnados, são trazidos para as aulas. Coisa legal, né? A gente não pensa nisso. Pensa assim, desencarnou, sabe tudo. Não é, não. É um eterno aprendizado, um eterno estudar, né? Para a gente se preparando para a vida. Vamos fazer o evangelho, então. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Acho que já está bom até aqui, né? Senhor Jesus, obrigada por mais uma noite que aqui estamos reunidos, nesse curso tão especial para nós. Ajuda-nos a compreender a aula de hoje, que é bastante conceitual, bastante teórica. Abre as nossas mentes, acalma os nossos corações, que a gente possa pegar toda essa reflexão e levar para a nossa vida. Obrigada por estar conosco. Continue aqui durante esse tempo, agora e para sempre. Graças a Deus. Então, gente, a aula de hoje é bem conceitual mesmo. A gente pede que as perguntas não saiam muito do tema que a gente vai explicar. Vocês vão ver que tem várias complexidades, mas vai dar para entender. Pode ser que dê um nó em alguns momentos, mas vai dar para entender. Então, que as perguntas não fujam muito, né, Sérgio? Deixa eu só dar uma outra explicação. O livro que a gente utilizou para montar essa aula, com a orientação do doutrinário, não é um livro espírita. Tá? É um livro espiritualista, mas com conceitos que são importantes para o entendimento do nosso estudo. Então, não é um livro
da doutrina espírita, mas traz conceitos espiritualistas que nos servem de suporte para o estudo que a gente vai fazer. Como a gente tem feito, e eu acho que está interessante para todo mundo, trazendo bastante da ciência, alinhando ao espiritismo bastante da ciência. Esse livro é fantástico e é difícil de achar. Setas para o Infinito. Setas para o Infinito. Não tem na internet, eu super procurei para passar por e-mail para vocês o PDF, mas não tem. Quem quiser, depois dá a lista, o nome na lista que a gente está atualizando e passando coisas sempre. Vamos lá. Aí está a capa do livro. Setas para o Infinito, de Humberto Holden. Essa certeza, porém, nasce em todo homem que produz em si um ambiente propício para essa experiência redentora. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quem disse isso, a gente sabe. Quem foi? Conhecereis a verdade vos libertará. Quem falou? Isso, Jesus, o Cristo, né? Então, essa verdade é muito ampla, né? Quando a gente estuda Joana, a gente sabe que conhece a verdade a respeito de si próprio, mas o que a gente vai fazer, vai ver hoje, é realmente uma verdade muito importante, para que a gente possa, a partir daí, começar a entender todo o resto. A humanidade pensante de hoje está praticamente dividida em materialistas e espiritualistas. A gente colocou uma imagem do cérebro, o hemisfério direito, o que ele seria? A escrita, lógica, raciocínio, música, rítmica. O esquerdo, intuição, emoção, imaginação, criatividade artística, música melódica. O que a gente quis dizer aí é a polarização, esse dualismo, você ser só razão ou você ser só a emoção, você ser materialista integralmente ou espiritualista integralmente. Não é o caminho, são duas oposições muito fortes e a gente vai ver ao longo da aula que não deve ser extremo, deve ter um equilíbrio. Ali do universo manifesto e manifesto, a gente vai falar depois. Os materialistas consideram o mundo material o mundo real. O espiritual é irreal ou pseudo-real, objeto de fé, mas inacessível a uma investigação científica. Então, o materialista ele só vê a parte da matéria. O que não é aquilo que ele possa tocar, ver, ouvir, aquilo que está dentro do universo material, que ele pode entender, ele nega. Então, a parte espiritual, que é algo que ele não pode, não sabe abstrair, e não consegue, enfim, detectar dentro do mundo material, do mundo das formas, ele nega. Os espiritualistas afirmam que o espírito é a única realidade e que a matéria não passa de uma espécie de sombra projetada por essa luz espiritual. E sendo a treva um nada com aparências de algo, é um mundo material mera ilusão dos sentidos e da mente. Só o mundo espiritual é que é sólida e genuinamente real. Então, foi colocada aqui uma figura de um yogi. Então, o que acontece? Em determinados países do Oriente, o que acontece? Eles exacerbam a importância do espírito, negando a importância da matéria, no caso, o corpo físico. E, com isso, o que acontece? Por esse exagero, por essa visão muito radical, polarizada, né? O que acontece? Eles não conseguem fazer essa união, essa junção, que é matéria, corpo e espírito, matéria e espírito, para uma melhor evolução, uma melhor aprendizagem, uma melhor situação dentro do mundo material e dentro do nosso planeta. Porque, na realidade, a gente não pode esquecer que somos espíritos vivenciando experiências no mundo material. A gente até comentou numa aula sobre a riqueza. Lembra da gente ter falado que tem muitas pessoas de religiões diversas e com crenças diversas que fazem apologia à pobreza e vendem tudo e não querem saber de enriquecer ou prosperar e viram moradores de rua, enfim, isso existe. Isso é real e nos Estados Unidos é até muito comum. Então é complicado a gente pensar nisso.
dessa negação, não só ao corpo, mas tudo que é do mundo material. Não deve ser extremo. Perdão. Tanto o mundo material quanto o mundo espiritual são derivados de algo que está para além da matéria e além do espírito. Algo que nossos sentidos não percebem, nem a nossa mente concebe. Aí começa. Aí vai começar a entender o que é que está muito além da matéria e do espírito. O que será isso? Vamos lá. Que não é espírito nem matéria. Vamos ver. Pois é, vamos ver o que é. O filósofo britânico Bertrand Russell, não sei se eu li certo, dá a essa realidade ultramaterial e ultraespiritual o nome de substância neutra e a considera um ascendente comum de matéria e de espírito, duas manifestações finitas do imanifesto infinito. Nós preferimos a palavra neutro à expressão universal, integral ou cósmico. Então, gente, o que deve ser essa substância neutra? A gente tem aprendido muito isso aqui, falado bastante disso. Uma substância comum a tudo, a espírito, a matéria, a tudo. Alguém chuta? Fluido cósmico universal. Você vê que o autor ele fala que prefere a neutro universal, integral, cósmico. É tudo que a gente tem aprendido aqui. Fluido cósmico universal. Que é o que é responsável por toda a criação. Por tudo. Então, tudo advém do fluido cósmico universal. Né? E, inclusive, reforçando mais uma vez o mundo espiritual, que é uma matéria muito fluidificada, mas é material. Tudo e qualquer coisa é composto pelo fluido cósmico universal. É importante a gente pensar no espiritual também. Vamos prestar atenção e guardar essa palavrinha, essas duas. E manifesto e infinito. A realidade do imanifesto, do todo, se revela aos nossos sentidos e à nossa mente na forma de algos manifestos, espírito e matéria. Antes que a divindade se manifestasse como natureza, antes que o inconsciente absoluto do ser passasse a zona do consciente relativo do existir, não veríamos nem espírito nem matéria, mas algo pré-espiritual e pré-material, o todo universal. Por que é pré-material e pré-espiritual? Porque existia antes, né? Então, na realidade, quando ele fala aqui, a realidade do manifesto, do imanifesto, do todo, é algo que a gente não consegue perceber. A manifestação de uma forma firme, né? Assim, assintosa, que a gente possa entrar em contato direto, nós não temos. Mas ela é responsável por tudo que existe. Né? Volta aqui um instantinho. Antes que a divindade se manifestasse como natureza, antes que o inconsciente absoluto do ser passasse a zona do consciente relativo do existir, não veríamos nem espírito nem matéria, mas algo pré-espiritual e pré-material. Isso foi antes de tudo existir. Antes do mundo, do universo, de toda a criação existir. Algo existia antes disso. Algo que era imanifesto. Algo que a gente não conseguia e não consegue ainda detectar, perceber, mas que existe, que é responsável por tudo. Né? E nesse inconsciente absoluto do ser, ou seja, quando ainda não tínhamos a percepção, nós já éramos criados, entramos em contato, viemos de alguma maneira desse todo universal. Hoje, quando a gente já chega à zona do consciente relativo do existir, no nosso caso, nós já temos uma consciência relativa. Relativa por conta ainda da nossa evolução, que não é muita. Né? Ainda estamos o quê?
espíritos imperfeitos num planeta de expiações e provas. Mas já temos a consciência do existir. Nós sabemos da nossa existência, da nossa individualidade, nós já temos essa percepção. Então, a gente tem ainda uma noção muito vaga e muito insegura de que algo existia antes de tudo ser criado. Mas o que era isto? Vocês estão entendendo? Se não estão entendendo, falem. Os nossos sentidos e o nosso intelecto analítico funcionam como válvulas de retenção e diminuição em face do todo, cujo impacto integral aniquilaria as nossas faculdades cognitivas. Só atingimos um algo existencial, espírito-matéria, mas algo anterior, só atingimos um algo existencial, espírito-matéria, mas algo anterior a esse algo existencial é o todo essencial, o desconhecido neutro, o ignoto universal. Ignoto é desconhecido. Então, gente, na realidade, os nossos sentidos, a gente já falou a respeito do homem primitivo. O homem primitivo, mesmo não tendo o conhecimento que nós temos hoje, seja da ciência, seja mesmo da parte espiritual, ele tinha dentro de si a noção de que algo superior existia. De uma forma ainda tosca, muito materializada, muito fantasiosa, mas ele tinha essa noção. Então, os nossos sentidos, né, e o nosso intelecto analítico funcionam como válvulas de retenção e diminuição do todo. Por que retenção e diminuição? Retém porque a gente sabe, a gente sente, a gente intui que realmente existe algo muito maior, responsável por tudo. Mas por que a gente diminui? Porque nesse momento, com a nossa condição de entendimento, com a nossa a categoria de evolução, com o nosso cérebro, com a nossa vivência, ainda não temos a condição de olhar de frente, né, esse todo universal. Na alegoria dos 10 mandamentos, né, o que acontece? Quando surgiu Deus para falar com Moisés, ele pediu que Moisés não olhasse para ele, né? Não olhasse para Deus, senão ele morreria. O que quer dizer isso? Porque Deus não queria ser visto, porque Deus não queria que o homem olhasse. Não, é uma forma alegórica de dizer que a gente não suporta, né? Não temos condições de entender, de suportar estar na face com o todo, que a gente ainda nem sabe o que é. Vocês estão entendendo? Então, isso não poder ver a Deus se não morre, na realidade é porque nós não temos condições de suportar algo que a gente sabe que existe, mas não consegue perceber, não consegue até imaginar que seja. Por isso, a gente diminui e traz essa noção a nível do nosso entendimento. Deu para entender? No mundo dos... Fala, Féris. Volta aqui. Então, ó, só atingimos um algo existencial, espírito-matéria. Então, é isso. Para a gente conceber a ideia do espírito, já é meio complicado. A gente já acredita, mas não acredita. Então, não acredito, mas eu acho que acredita. Então, a gente fica em cima do muro, muitos de nós. A gente já não tem essa certeza de que existe, mas também não tem certeza de que não existe. Muitas pessoas são assim. Então, isso para nós já é meio complicado. Imagina a gente querer entender o todo. Deu para compreender isso? Então, vamos lá. No mundo dos seres orgânicos, depara-se-nos com o fenômeno bipolar do vivo e do morto. Mas anterior aos indivíduos vivos e aos indivíduos mortos, há a vida universal. A vida universal cósmica é anterior a qualquer indivíduo vivo ou morto. Vivo e morto são dois derivados da vida inderivada. São formas existenciais de uma única realidade existencial. Que vida inderivada é essa? Perdão. Que vida inderivada é essa? Algo que não foi criado, algo que sempre existiu. É claro que não somos nós somos criaturas.
Então, na realidade, essa noção de vivo e morto não quer dizer nada. São simplesmente situações, momentos. Porque o que existe, na verdade, é a vida universal. Vamos trazer para nós, né? Para nós, o vivo e o morto, do ponto de vista material, não representa nada. Hoje nós estamos aqui nas condições de vivos, do ponto de vista material. Amanhã estaremos na condição de mortos. O que mudou? O que mudou? A matéria. Vamos continuar sendo nós. A partir do momento que somos criados, não existe mais morte, só vida. O que morre é a matéria. A vida é para sempre. E algo universal foi responsável por essa vida que não se extingue, nunca mais. Quando matamos um indivíduo vivo, destruímos um veículo que veiculava uma parcela da vida universal, a qual, por isso, deixa de se manifestar através desse canal. Mas não destruímos a vida, que é absolutamente indestrutível. Quer comentar? Pode falar, sério. Então, é isso que a gente está falando, né? Quando a gente mata alguém, a gente mata o corpo. A vida não. Mesmo aquele que se encontre cansado dessa existência agora, está cansado por conta ainda da imaturidade, da fragilidade, da matéria, principalmente quando a gente já está beirando de 70. Mas quero falar uma coisa para vocês. Nós nunca mais, não iremos morrer nunca mais. Fomos criados e somos imortais, eternos. Gente, já pararam para pensar? Nós somos eternos. Vamos viver ad eternum, porque a vida não se extingue. O que se extingue é a existência material daquele momento. Ela está perguntando, a vida, existe algo universal responsável por tudo. E a nossa vida, ela é eterna, ela é criada, de nós, os criados. Mas existe o incriado, o criado, como diz no livro, somos nós, é mais chique. O criado, ou seja, os criados somos nós. Existe o increado ou incriado, que é esse todo poderoso, todo universal, que nós ainda não temos condições de entender, mas intuímos que existe. A gente fala que é a divindade, que ela simplesmente é. Nós existimos. Sempre foi. E Deus, em algum momento, Deus foi criado? Não. Ele sempre existiu. Deus é. Então, essa vida universal que a gente fala, ela é. Ela não começou. É diferente da nossa vida espiritual ou a vida da matéria. Nós existimos. A vida universal é Deus. A vida universal é Deus. Tá? Entendeu? É aquilo que rege tudo. A gente ainda não consegue. Você vê que a nossa linguagem, a nossa percepção, o nosso entendimento ainda é tão infantil que a gente não consegue explicar direito. Não tem. Vocês estão entendendo? É tão interessante que a gente recorre à vida universal e a gente fala, mas é Deus, e Deus é a vida. Vocês estão entendendo como a coisa é complexa? Mas não sei se a gente está conseguindo passar para vocês. Nós também não sabemos definir o que é isso. Nenhum de nós e nenhum aqui nesse planeta consegue. Se disser que consegue, é mentira. Mas é interessante pensar, esse eu acho que é o último slide, pensar em e existir. Existir foi criado. O que é. Ponto. E a gente entende que Deus é. A divindade é. No Livro dos Espíritos, não pergunta assim, quem é Deus? Né? Ele pergunta, que é Deus? Que é Deus?
Deus é o todo, né? É o imanifesto, é o increado ou incriado. E nesses slides a gente tem colocado muito todo em letras grifadas, maiúsculas, todo. Tem vários slides assim, Deus, vida. Tem mais uma. Nenhum ser individual finito pode perceber a vida universal infinita, uma vez que o percebido está no percipiente segundo a medida do percipiente. E como o percipiente humano é finito em sua percepção, a vida infinita só pode ser por ele percebida finitamente. A nossa percepção limitada do ilimitado finitiza o infinito, individualiza o universal. Todo e qualquer conhecimento é necessariamente uma diminuição do todo, uma parcialização da realidade integral. Muito interessante, né? Quer explicar? Já vamos falar, nesse sentido, está dando para entender mais ou menos, gente? Nesse sentido, como nós somos seres finitos, como é que a gente leva o infinito dentro da gente que é finito? A gente reduz ele de alguma forma para virar finito, por compreensão, para a gente compreender melhor. Mas o infinito, ele é sempre infinito. Não importa que ele habite um ser finito por algum momento. Um ser humano, como as plantas, os vegetais, e estendam aí. Mas o infinito continua infinito. Por vezes, dentro do finito, tá claro, eu estou falando bastante. Porque parece uma loucura completa, mas a gente está usando duas palavras para vocês realmente entenderem que nós somos finitos. E a gente está falando de uma força infinita universal. E não sei se vocês lembram, no início, né, aquele Deus antropomórfico. O que acontecia? Era um homem sisudo, velho, de barbas brancas. É a gente tornar finito, para o nosso entendimento, tá? A gente relativizar para o nosso entendimento algo que é infinito. Então, na realidade, o que acontece? A gente vai perceber, né, o todo, o infinito, dentro da nossa condição de percepção. Vocês entenderam? Então, estava falando aqui, o percebido, o todo, né, o imanifesto, o incriado, está no percipiente segundo a medida do percipiente. Ou seja, nós, percipientes, que percebemos, vamos ter a visão de Deus, a visão da divindade, a visão do todo, do imanifesto, de uma forma que a gente possa entender. Então, o infinito vai se tornar finito por nós, para que a gente possa entender. Deu para perceber isso? Deixa ele fazer a pergunta, Séries, pode fazer. Com certeza. Encarnado, é. Agora, quando fala dessa noção de infinito, deixa eu ver se vocês conseguem perceber essa nuance. Nós somos imortais, mas não somos infinitos. Deu para entender a diferença? Por quê? Preste atenção, porque por mais que a gente evolua, nunca seremos Deus. Espera aí, finito é enquanto a gente está aqui encarnado. Sim, querido. Enquanto a gente está encarnado, a gente é finito. Mas nós somos imortais. Nós não somos infinitos. Infinito é algo que você não consegue explicar, medir,
Esse somente Deus. Entendam que nós tivemos um começo. Esse é o ponto primordial. O Espírito, ele foi criado por um Criador. Infinito não tem Essa nem é a princípio e nem fim. Infinito é. Ficou claro? Ficou claro ou não ainda? O Pode falar. infinito é. Vamos lá. Sim, presta atenção, vocês, presta atenção. Nós somos imortais. Vocês, infinito não tem princípio e nem fim. Nós temos princípio. Você está querendo me perguntar algo que não existe fim. Mas infinito não tem princípio e nem tem fim. Ele é. Nós tivemos princípio. E não vamos ter fim até onde sabemos. Mas tivemos princípio. Vai que então depois nós não sabe somos que tem. infinitos. Não somos. Panteísmo. Não. Isso chama-se panteísmo, né? É que se a gente fazia parte do todo, não teríamos individualidade. Nós somos individuais. E não conferiria nenhum grau de consciência, gente. Isso realmente não existe. Você seria parte de um oceano e voltaria para ele, e você é quem? Nada. Isso não existe. Isso é panteísmo e a gente fala num slide aqui para frente também. Tá? De dualismo e panteísmo. Então, vocês entenderam a diferença entre nós? Infinito não tem princípio e não tem fim. Então, meu querido, você está falando exatamente o que a gente está falando. Não, não. Infinito é o que não tem nem princípio e nem fim. Nós não somos infinitos. De se despir desses conceitos. Exatamente. Infinito não tem princípio e nem fim. Nós vamos viver ad eterno, mas a gente teve um princípio. Desde o início, nós fomos criados. E a divindade é incriada, não teve princípio e não teve fim. Nós não podemos, gente, preste atenção, olha o que a gente fala, a gente pode perceber, né, a divindade dentro da nossa limitação. Nós não podemos aqui explicar para vocês mais do que isso, porque é o que a gente suporta. A gente está diminuindo até o nosso nível de entendimento. Isso não somos nós que tem dito. Foi o Berto Holder, através de seus estudos. Eterno é mais um conceito, é mais um nome. Não vamos confundir as coisas. É que nem falar de imortal. Nasceu e não vai morrer nunca mais. São muitos nomes, realmente. Vamos tentar comparar finito com infinito, não infinito com eterno, são nomes. Ok. Ok. Tá certo, eterno também, claro. Infinito. O infinito, presta atenção, querida. Ela está confundindo. Mas o infinito, você não... Vamos até utilizar um infinito para o nosso mundo material. Você, quando olha para o infinito, você não consegue perceber nem começo, nem fim. Então, na realidade, infinito não tem começo nem fim. Agora, nós somos imortais, mas tivemos uma criação. A gente existe, a gente não é. Mais para frente a gente vai falar bastante disso. Mais coisa, mais mas são só nomes bem diferentes, mas infinito não tem começo. Já passamos, tá sério. Universo transcendente e imanente. Vamos lá, a fermentar, séries. O universo é infinito? O universo é finito? E aí?
Mas vem cá. Que universo é esse que vocês estão pensando? Via Láctea? O que é o universo como um todo? A gente não sabe, gente. Não. Vocês estão vendo como é complicado? Mas a gente tinha que trazer isso. A gente não sabe. O universo para a gente, Via Láctea, né? Lembra do slide passado, que até num determinado ponto, a gente não sabe. Vocês lembram que a gente conversou sobre o Big Bang, que a ciência ela bota um ponto, ela tenta botar um ponto de início, e eu expliquei aqui para vocês que eu sempre pensei em vários Big Bangs, antes e depois. E aí? É finito ou é infinito? É infinito. Se são uma sucessão de explosões que aconteceram antes e ainda vão acontecer, não é finito, é infinito. É infinito. Tem um começo, teve um começo que a ciência está falando que teve um fim, e a gente está falando que o começo e o fim são relativos porque eles vão se repetir eternamente. Então, na realidade, a gente ainda não sabe. Não, mas a questão é que ele teve um início para a gente. Teve um início para nós. Será que ele teve um início? É isso que a gente tem É isso que eu estou falando. A conversado. gente diminuiu. Como é que é? A gente Reduz para entender. reduz para a gente entender. Vocês estão entendendo? Essa é uma percepção pessoal. A questão do atenção. universo é uma percepção Então, de cada um. Nós estamos longe de querer colocar um pensamento na cabeça de vocês. O coração vai dizer. O meu coração diz que não existiu apenas um Big Bang. Eu estou longe de querer influenciar vocês. Eu estou falando pelos estudos que eu fiz à luz da ciência e da ciência espírita. Eu nunca aceitei a ideia de um começo para o universo. Eu sempre achei que existiriam coisas antes. Porque a gente está preso, presta atenção. Mas isso é cada um. A Gênesis. Né? 7 dias. Isso é alegórico. Né? É alegórico. Na realidade, a gente não sabe. Não podemos ainda ter a ilusão de achar que a gente conhece tudo. Então, a gente não pode digamos assim, formar conceitos de algo que a gente não conhece, porque a gente reduz ao nosso nível de conhecimento. O que é o universo? É o que a gente vê? É o que a ciência da Terra descobriu? Mas é só isso? A nossa ideia aqui é que vocês abram a mente. Independente do certo e do errado, a gente está aqui para debater, mas ampliem essa visão. Não aceitem períodos determinados, não aceitem as coisas, reflitam. A gente ainda não sabe o que é o certo e o que é o errado, e o que realmente aconteceu. A gente está aqui para ter esse conhecimento, para debater, para formar questões. Por que não? Então, a gente está passando à luz do espiritismo e da ciência o que está acontecendo. Mas a abertura é para o debate. Eu tenho muitas questões, com certeza vocês também devem ter. Fala. Porque a gente... Porque a gente está achando que Deus, a nossa visão de Deus, ainda é uma visão antropomórfica. Ou seja, o que é Deus? Vocês estão entendendo? É algo muito acima. O que é verdade é isso. O que é o universo? O que é Deus? O que é o universo e o que é o todo? Quando a gente fala o todo, que não foi criado, ele simplesmente é, isso é Deus? Você que vai responder do seu coração. Mas será que é? Será que Deus é um espírito maior que criou o universo? Ou Deus simplesmente é esse todo universal, que sempre existiu?
Aí a gente está passando conceitos para a gente realmente refletir, mas é interessante pensar como um todo, e não como Deus como uma figura que cria o universo, e por isso ele é algo criado do imanifesto. A figura patriarcal, né? Esquece Porque isso. Jesus, por que Jesus se referia a ele como pai? Porque a gente precisa ainda disso. Nós ainda somos muito infantis. A gente ainda é muito fragilizado. Precisamos da figura paterna, superior, em que a gente possa se sentir protegido e buscar o apoio necessário. Então, não nos iludamos. Na realidade, que é Deus, é algo muito maior do que a gente e muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Pode-se dizer várias coisas. Então, na realidade, é algo que a gente cada um de nós vai poder buscar entender e visualizar segundo seu coração. A gente está falando... E o que eu acho que é muito importante a gente trazer essa reflexão para vocês, para abrir a mente e cada um ter a sua percepção. Não dá para a gente falar, Deus não é isso. Ah, tá, Deus é isso. Não dá, né, Não Séries? E vocês entenderam? Nós não podemos dar para vocês uma definição do que seja. Sabe por quê? Nenhum de nós no planeta Terra sabe. Oi? Quando ela voltar, ela vem falar. Não vai não, querida, porque quando a gente reencarnar de novo aqui... Mas, assim, o que deve ficar para nós é que ele é o todo. Ele é. E nós existimos. Fala. Eu também. Mas eu era evangélica, meus amores. Então, é só uma questão de vivência. É tudo na vida, é estudo e vivência. Nada entra assim para a gente. Então, a gente tem que se dar tempo, a gente tem que ter paciência com a gente mesmo, a gente tem que analisar várias... ter várias visões e analisar com calma, porque é algo muito complexo. Na realidade, vamos a algo muito complexo. Que somos nós? O que somos nós? Gente, nós somos espíritos. Só isso? Só isso? Gente, quando nós estávamos estudando e que percebemos que o que somos nós é muita coisa que a gente é. Só que a gente não se percebe o que a gente é. A Séries fala do nível de responsabilidade que a gente tem nesse todo. Como o nosso pensamento ruim, ele influencia um todo. O que somos nós? Qual o poder da nossa mente? Qual o poder dos nossos atos? Nem se fala. Como nós influenciamos nossa família, nossa sociedade, nosso país, nosso universo? O que somos nós perante isso tudo? Para onde iremos? Qual será
aonde conseguiremos chegar? Até aonde? Até aonde? E depois até aonde? E depois até aonde? Não tem fim. Somos nós. Alguém? Não, tinha alguém que me pediu primeiro. Também ali uma... Quem? Ela. Fala as duas. Essa chama divina que você está falando é o quê? Que a gente já aprendeu, o que temos todos dentro de nós, que ela chamou de chama divina, é o quê? Nosso Deus interior. Na realidade, quando fala que Deus é o todo, na percepção dualista, Deus, a criatura. Né? Espírito, matéria. Na realidade, Deus permeia tudo. Deus está em tudo. Deus está aqui. Então, isso é difícil para a gente perceber. Então, na realidade, nós somos pedaços de Deus? Não. Vós sois deuses. Por que Jesus disse isso? Que nós somos deuses. Porque nós temos essa potencialidade, né? Deus nos permeando, a centelha divina, como a gente diz, o nosso Deus interior, e a gente vai ver mais adiante o porquê que a gente está dizendo isso, que nos faz, ou seja, termos uma potencialidade que a gente não imagina que tem. E você perguntou como fazer essa ligação. É direta. É absolutamente direta, porque o todo está em você. Ela é direta. Não. Deus está conosco nesse momento. Porque Deus está em tudo, Ele irradia em tudo. Cada um sente melhor, né? Cada um tem uma percepção melhor, né? Do todo, do seu Deus interior, da sua centelha divina, de uma determinada maneira. Cada um sente de uma maneira, mas todos nós sentimos. E o homem primitivo, por que que ele tinha noção da divindade? Se ele era tão tosco, porque ele tinha dentro de si, apesar daquele homem primitivo, o Deus interior. Porque Deus sempre permeou tudo. Na realidade, para nós ainda é muito difícil entendermos e nos centrarmos em Deus. Ainda é. Né? Por isso que veio Jesus. Um espírito puro, não sei qual o grau dele dentro da pureza, digamos que a gente chama, porque a evolução é infinita. Com certeza Jesus já evoluiu mais ainda, porque a gente acha que sim, que chega a um determinado ponto, espírito puro, acabou. Não é assim, a evolução é infinita. Então, Jesus já evoluiu mais ainda. E isso não desmerece ele não, hein? Ele já reencarnou? Não, ele não precisa mais reencarnar. Já reencarnou. Gente, essa noção de achar que Jesus foi feito purinho, aonde que ele teria, então, condições de nos ensinar alguma coisa se ele não tivesse passado pela fieira da humanidade? Né? Gente, deixa eu pegar essa piada aí. Ninguém foi planta, hein? O princípio que habita no vegetal, ele habita no animal e ele é o mesmo princípio que se individualiza e ganha consciência para o hominal, homem. Ninguém foi plantinha aqui, tá? Nem cachorro, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Então, o universo transcendente é aquele todo, que está no todo. E o imanente é aquele que a gente percebe que está reduzido
a nossa percepção, a nossa compreensão. O universo é infinito na sua realidade transcendental, porém finito em seu aspecto imanente. Entenderam? Reduziu a nossa percepção. Então, ele é finito. Amigo, é complicado. Exatamente. Mas é trazido para que a gente comece. Se nós não começarmos a entender, a buscar e estudar, e faz parte, nós nunca vamos alargar o nosso entendimento. Por que ele é finito no seu aspecto imanente? Porque nós somos finitos. Quando ele se refere a finito, ele está falando do ser que é finito. E ele contém um todo dentro dele que vira finito por algum momento. A gente falou disso no começo da aula. Então, o que é imanente é o que está dentro do ser manifesto. São muitos termos. Ele vira finito, porque nós somos finitos. Aquele exemplo eles vão entender bem. Vamos avançar, mas vai dar certo. Hã? Esquece encarnado. Nós, como espíritos, somos... A matéria é finita. Mas estamos falando de nós. Presta atenção, querido. Nós fomos criados. Então, nós somos finitos. Assim como a matéria. A matéria e nós. Tá certo? Ele entendeu. Nós somos finitos. Por que a gente não é infinito? Porque a gente teve começo. Porque a gente teve um começo. Nós somos imortais. Fim a gente não tem, não, mas a princípio a gente teve. Eu acho que essa é a confusão. Usa a palavra imortal. Talvez melhore. Melhore. Tá? E o seu corpo morre. Você, imortal. Alguns componentes. E será que vive de novo? E será que ele se reagrupa e forma um novo universo? E será que esse todo universal morre ou ele se recicla e se recria o tempo todo? Vou lhe confessar uma coisa, nem eu. Olha, eu vou dizer só um abrangente. Você falou da religião católica. Eu fui criada na religião católica até os 15 anos. Eu fiz tudo que vocês possam imaginar. Ela que perguntou. E batismo, crisma, acompanhamento, adolescência, cantei no coral, fiz acampamento, religião, tudo. Sempre tive essas questões e sempre conversei disso. Nunca encontrei ninguém que me auxiliasse. E minha mãe, desde pequena, eu sempre tive essas convicções do universo e tal. Minha mãe falava assim, minha filha, você vai ficar maluca. Foi tudo que eu escutei. E hoje, na religião espírita, eu encontro um acalanto para essa minha teoria, que tem mais gente que pensa igual. É muito forte, é muito intenso, mas é real. Para mim é. Ok. Você queria perguntar? Exatamente. Maravilhoso, né? Agora, só não vale deixar de dormir pensando nisso, hein, gente? Vamos lá. É perfeitamente lógico admitir uma causa infinita que se revelem incausados efeitos finitos. A causa infinita é o imanifesto, a vida, o universo. Os causados finitos são os manifestos, os vivos, os indivíduos. Nós somos o quê? Manifestos ou imanifestos? Manifestos. Nós somos finitos ou infinitos? Finitos. Entenderam? Então, na realidade, a causa infinita é a divindade. A causa primária de todas as coisas. Livro dos Espíritos.
Tá? Complicado, né? Mas está dando para entender ou ainda está muito assim? Complicado. Vamos lá. Quando algum ser finito tem consciência da realidade infinita, então o infinito está finitamente nesse ser finito. Porque o cognoscente finito só pode ter noção finita do infinito, porquanto o recebido está no recipiente segundo a medida do recipiente, a qual, no caso suposto, é finita. Somos nós, seres finitos. Então, a noção de Deus que a gente tem dentro de nós é infinita ou finita? A noção do universo é finita. Porque a gente imagina dentro da nossa percepção. Por que a ciência bota um começo e talvez bote um fim também? Né? Uma desintegração total. Por quê? Porque a percepção do homem, em geral, é assim. Você tem que reduzir para poder compreender. Então, você quer tornar o que é infinito, finito, porque você é um ser finito. E quer compreender. É uma tendência a materializar as coisas. Exatamente. Porque é muito mais fácil. Exatamente. Agora, a ideia é ampliar a mente, abrir. Vê aquele exemplo. Não é assim, não. Eu acho que está mais próximo. Essa presença finita do infinito no finito chama-se imanência, ficar dentro. Imanência, perdão. Ficar dentro. A presença do infinito fora dos finitos é infinita, porque é ilimitada, universal. E essa presença universal ou onipresença do infinito chama-se transcendência, passar além. Então, a divindade, ela é transcendente e é imanente. Vocês entenderam? Nosso Deus interior, a nossa centelha divina. E a gente sente Deus, desde que nós éramos primitivos, a noção de Deus, mesmo aquele que se diz materialista, fala assim: eu sou materialista graças a Deus. Porque isso é inerente a todos nós, os criados, tá? Os finitos. A noção da divindade, do imanifesto, está sempre dentro do manifesto, mas de uma forma finita. Porque é como a gente consegue compreender. É mais que vai aumentando, né? Vai tomar depois. Ai, e o infinito, por ele estar dentro de nós, que somos finitos, ele continua infinito. Não é por isso que o infinito vai ser finito, como a ciência nos diz, que existe um começo, existe um fim. Ele continua infinito. Ok, né, gente? Esse é o exemplo que a Célia estava falando. Se vou à praia do mar e colho um copo de água, tenho na pequenez do copo uma parte da grandeza do oceano, ao passo que o restante dessa grandeza oceânica continua fora do meu recipiente. A grandeza do oceano é transcendente ao copo e a sua pequenez é imanente do mesmo. Se em vez do copo, colher água com 1 litro, a imanência da água oceânica aumenta, ao passo que a sua transcendência continua imutável. Se colher 1 tonelada de água, aumenta notavelmente a imanência, mas a transcendência permanece a mesma. O que quer dizer com isso? A divindade, o imanifesto, ele é infinito. E a imanência em nós, ela vai se tornando maior conforme a gente vai evoluindo e conseguindo compreender de uma forma mais ampla. O nosso finito vai se alargando, mas nunca chegará a infinito. Exatamente. Conforme o homem foi, a visão de espíritos, vamos falar espíritos puros, porque como a gente chama, a visão, a noção de espíritos puros, não importa a gradação que eles têm de Deus, a imanência deles, o Deus interior neles,
é muito mais alargado, muito maior do que a nossa. E a nossa é muito maior do que o do homem primitivo. Vocês deram para entender? E eu achei interessante. A qualidade é a mesma. O Deus, a centelha divina, o todo poder, o todo que manifesto, que permeia tudo, é a mesma. Como a água continua sendo a mesma água. A quantidade, a forma como a gente vai lidar é que modifica. E é interessante, a gente estava estudando junto, e eu até falei com a Séries. Quando eu li esse exemplo, eu remeti muito à quantidade, por dizer. Ele se refere a copo, a tonelada, a 1 litro. E Jesus disse, como quando uma ou duas ou mais pessoas estiverem reunidas, aí eu estarei presente. Então, será que nós, que ele fala da imanência, que é aumentada, um indivíduo tem a imanência muito forte em si, latente. 2, mais um grupo, imagina o quanto a gente sente a presença de Deus, às vezes, num grupo. O quanto é difícil, foi a reflexão que eu trouxe, o quanto é difícil, às vezes, a gente sozinho, e Deus está em você, Deus te habita, mas o quanto é difícil a gente ter essa ligação. E quando a gente está num grupo, como na tonelada, e ele aqui diz, aumenta, sim, notadamente a imanência. O quanto é mais fácil. E quando a gente pensou, eu estava até refletindo com a Séries, na natureza. Muitas pessoas buscam a natureza para encontrar Deus. Maravilhoso, porque olha a quantidade de natureza. Quando você está, às vezes, numa floresta ou na praia, na imensidão do mar, e Deus está numa potência muito maior, segundo esse exemplo, por dizer. Não é? É legal fazer essa relação da quantidade, por assim dizer. Vocês entenderam a diferença entre quantidade e qualidade? Tá? É possível que hoje eu tenha do infinito uma noção igual a 10, amanhã igual a 20, depois igual a 50, e assim por diante. A transcendência infinita reflete na minha imanência finita cada vez mais amplamente. E esse processo, porém, é necessariamente indefinido, embora não infinito. Porque qualquer finito em demanda do infinito está sempre a uma distância infinita. O que quer dizer isso? Vamos lá. A transcendência infinita reflete minha imanência finita cada vez mais amplamente. Cada vez mais, na minha imanência, eu vou tendo uma condição maior, melhor, mais ampla de vivenciar o Deus interior. Classificação dos espíritos cabe aí completamente. Um espírito puro, como a Séries disse, ele tem essa imanência muito mais apurada do que nós, ainda imperfeito. E ele fala assim, esse nosso caminhar, e esse nosso sentir, a imanência, esse alargar em nós dessa potência de sentir a imanência é indefinido. Ou seja, o que será que a gente vai ser? Como será a nossa imanência? Como será que iremos sentir a divindade, o imanifesto? Sei lá, daqui a quantos? Milhões, bilhões, sei lá, eu não sei imaginar, não sei definir. Mas vocês já pararam para pensar? Somos nós lá adiante, gente. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Foi Jesus quem disse. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Não é imagem e semelhança, mas fomos criados pelo manifesto. E se somos criados pelo manifesto, né, a arca, como é que é aquele negócio? A arca de Noé? Não, não é a arca de Noé. A arca da aliança, que os hebreus diziam. Na realidade, era o compromisso com Deus. Isso tem um valor simbólico. Na realidade, é esse compromisso, é essa noção, é essa ligação que teria sempre com a divindade, né? Então, é uma coisa muito bonita. E isso é bom a gente pensar, não para a gente se sentir o maioral, não. É para a gente ter a humildade de perceber que, se nós quisermos, se nós trabalharmos, né, com as ferramentas que a gente tem ao nosso dispor, utilizando, acima de tudo,
né, o Evangelho de Jesus, que foi aquele que nos trouxe o direcionamento, o nosso orientador maior, a doutrina espírita, trazidos, né, pelos espíritos, com o espírito de verdade, gerenciando, orientando a tudo, a gente tem condições de ir trabalhando o nosso interior e alargando e qualificando, digamos assim, potencializando a nossa imanência, sentindo mais Deus. Que potência que somos nós. Vocês conseguem perceber? Como a gente pode tudo. Como muitas pessoas hoje já exercitam isso e se curam, que a gente fala pelo poder da mente. Um milagre. Porque ela mesma se curou, ela não aceitou aquela doença de certa forma e passou por aquilo de uma maneira incrível. Ela, com o Deus interior dela. Ligação direta. Está em nós, é a nossa potência, que precisa ser reavivada, reativada, e por isso o conhecimento, por isso o estudo, por isso falar disso, questionar o tempo todo, para entender, e aí sim buscar a paz. Porque quando a gente entende, a gente aceita, a gente se sente em paz, e aí mais feliz. A minha jornada nunca se converterá totalmente em chegada. Sempre o meu ignorar será maior que o meu conhecer. Porque este é da imanência e aquele se refere à transcendência. Ou seja, nós nunca teremos chegada. Nós partimos de um início, mas não vamos chegar nunca. Esse chegar, ou seja, em termos evolutivos. E o nosso ignorar sempre será maior que o nosso conhecer. Por quê? Porque sempre evoluindo e conhecendo. Gente, isso é muito legal, isso é muito bonito, muito forte. Isso é para ver a grandeza do Criador e o amor que Ele tem pelas suas criaturas. Não é? É uma coisa muito linda. Isso dá um sentimento de gratidão muito grande pelo nosso Criador. Isso é uma demonstração de amor que a gente não consegue mensurar. Da parte dele, a gente chama assim dele porque não temos outras palavras para indicar. Por nós, os criados, né? Duas frases de Sócrates. Só sei que nada sei. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Aceitar o não saber, como é importante. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Muito interessante também. Até um ditado popular, baseado nisso no que Sócrates falou, disse, quanto mais sei que nada sei. E a gente nunca vai saber tudo. E vai sabendo, mas nunca vai chegar ao conhecimento total. Porque estará sempre conhecendo. E aceitar isso já é uma grande inteligência. Aceitar que você nunca vai saber já é um conforto, de certa forma. Senão a busca é infinita e é realmente enlouquecedora. Então a gente tem que aceitar, de certa forma, que não saber é o que nos é permitido agora. E tudo bem. Eu acho que alguém me levantou o dedo. Os que são incapazes de compreender a relação entre transcendência e imanência pecam ou por dualismo ou por panteísmo. Os dualistas admitem uma transcendência sem imanência. Os panteístas professam imanência sem transcendência. Ou seja, os dualistas, a transcendência de Deus. Mas Ele está lá e a gente está aqui. Bem distante. Tem nada, eu sou simplesmente isso. E Deus está lá. No caso dos panteístas, né? Deus permeia tudo, está aí, eu faço parte de Deus. Não é permeia, Deus e nós somos uma coisa só. Então só tem imanência. A transcendência não existe. Porque está tudo misturado. Deus permeia cada um de nós. Mas Ele continua sendo o imanifesto, o incriado, e nós, as criaturas, os criados, os manifestos. São duas coisas completamente diferentes.
Séries, acho que são 9 e 10, ou eu estou errada? Jung chama a realidade imanifesta ou Deus transcendente o inconsciente, entendendo com essa palavra o elemento divino no homem, para além da barreira do seu consciente. Convém não identificar esse inconsciente como a ausência do consciente, mas sim com a ilimitada plenitude do consciente. Deus, a divindade, é o grande inconsciente, do ponto de vista do nosso limitado consciente humano individual. Então, é ainda dentro da nossa limitação. Aquilo que a gente não conhece, o grande inconsciente, mas que, na realidade, a gente tem dentro de nós a percepção. Ainda pequena, ainda reduzida, porque é necessário ainda que seja assim, mas a gente tem. E sem isentar a nossa responsabilidade do que é o nosso consciente perante o inconsciente total que é Deus. Nós temos a nossa parcela de responsabilidade nisso tudo, perante a criação toda do inconsciente que é Deus. É o último. Nós e todas as criaturas existimos precariamente e poderíamos também não existir. Porque como criaturas não somos, mas apenas existimos. A divindade, porém, é, com infinita necessidade e veemência, e nunca pode deixar de ser. Quando fala aqui que a gente poderia não existir se a gente não tivesse sido criado. Mas a partir do momento que fomos criados, vamos existir. Já pararam para pensar? Pois pensem. E agradeçamos cada um de nós a oportunidade de existir. Né? E o que nos está, digamos assim, que temos à nossa frente, né? Ao nosso dispor, se a gente quiser. Olha, eu acho que eu não tenho a noção de como Deus faz isso, mas sempre. Você fala criaturas humanas no reino nominal, que essa dúvida já teve aqui. Que a gente até comentou, não sei se foi você que sempre. Que a gente até comentou que sempre, eternamente, assim, talvez em outros mundos. Talvez hoje não caiba um homem primitivo na nossa sociedade, um homem que acabou de sair do reino animal para o hominal. Não na Terra, mas não limita a Terra e os outros planetas todos. Então, a criação, ela existe para sempre. Criaturas estão sendo criadas para sempre. E serão. Acabou. Gente, eu sei que a gente deu nó na cabeça de vocês, mas é um conceito muito bonito, né? Que mostra para a gente, né? Algo muito legal, né? Que tem à nossa frente, que somos nós realmente. Né? Somos mergulhos, na realidade, quando os espíritos nos dizem, os benfeitores, que nós não estamos sozinhos, na realidade nós não estamos. Deus está em tudo, inclusive em nós. Tá? Como assim? E do ponto de vista material, né? Então, cada um com a sua individualidade. Né? Fantástico, né? É como na natureza. Tudo é diferente. Diferenças tão peculiares e tão diferentes. Por exemplo, esses tigres, a onça, não existe aquelas pintas, não existe um igual ao outro. As zebras, não existem zebras iguais. Parece que é igual, mas não é. Então, você vê que coisa bonita, fantástica. Né? Então, gente, era isso que a gente tinha que trazer para vocês. Quem quer fazer a oração final de hoje? Está doendo a cabeça? Quem quer fazer? A Séries vai apontar, igual da última aula. Vai, Séries. Ela. Ai, que lindo. Sobre como é livre e espontânea pressão.
Jesus, te agradecemos por essa oportunidade de estudo de hoje, muitos momentos para nossa reflexão, que nós possamos pegar tudo que escutamos hoje e levarmos para a nossa vida e levarmos para o nosso aprendizado. Que o Senhor nos abençoe para todas as nossas casas, nos nossos caminhos. Graças a Deus. Graças a Deus. Possamos ir em paz. Olha a responsabilidade que nós, os criados, temos, não é? Com a nossa existência. Vai com Deus.